dando sequência aqui à finalização do nosso congresso, chamo a mesa, por favor, doutor Nelson Joaquim. Como todos sabem, acredito que todos aqui já sabem, o doutor Nelson é advogado, professor universitário, mestre em Direito, presidente da ABRAD, Rio de Janeiro, nosso presidente que é responsável pela organização deste evento, e vice-presidente da Diretoria da Igualdade Racial da OAB Rio de Janeiro. O tema que vai ser discorrido pelo professor Nelson são os aspectos históricos, conceitual e atual do direito educacional. Passa a palavra ao professor Nelson. Só ir passando o slide, é só apertar aqui para avançar aqui. Avançar. Não, daqui. Esse aqui. Isso. Pessoal, é uma satisfação continuar aqui participando agora, participando como coordenador, como mediador e agora como palestrante. Eu não sei jogar nas 11, colocar futebol, só chutava com a direita, eu colocava de ponta direita, mas a bola colocar na esquerda na dificuldade. Mas aqui eu estou vendo que não tem jeito, tem que estar de esquerda e de direita. Realmente, a desvantagem no meu caso, porque depois dessa toda essa trajetória, né, de brilhantes palestrantes aqui, né, que nós conseguimos aí muito conhecimento, informação, aprendizagem durante esse congresso, primeiro congresso estadual de direito educacional da ABRAD, não é pela quantidade de pessoas, doutora Gisele, doutora Selma Aragão falou com muita propriedade, porque nós vamos sair daqui sendo multiplicadores de tudo que se falou aqui, que acrescentou realmente na nossa trajetória acadêmica, profissional e pessoal, né? Então, eu no primeiro momento, como coordenador, fiquei assim um pouco, não é decepcionado, mas fiquei um pouco assustado. Falei, nós divulgamos tanto esse evento, né, em MER, em todos os lugares, universidades, ainda fizemos uma divulgação nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, quer dizer, e com isso com a ajuda de todos, né? Nada nesse objetivo. Chegando aqui, eu vi um público realmente, mas esse público não corresponde realmente. Mas depois a gente começa a amadurecer, né? A ideia, como o professor Selma Aragão falou, certamente as pessoas que estão aqui foram aquelas enviadas, que certamente teriam que estar, porque nós temos algo em comum, né? Então eu já comecei a entender realmente que nós somos aqui, na realidade, nossa função é mais de multiplicador, né, de tudo aquilo que ocorreu aqui nesse congresso. Tá? Uma outra coisa que eu queria destacar, que eu estou aqui, está lá Standerline, que fala inglês, eu não sei muito bem, mas para de reserva, né? Eu falo assim, de reserva, porque eu assumi a coordenação, né, do congresso. E aconteceu nós falamos mudança de percurso, que um dos nossos palestrantes, que era o último aqui, Dr. Francisco Deusemar, lá da cidade de João Pessoa. Inclusive, ele brevemente será um dos presidentes da seccional da ABRAD lá em João Pessoa. Uma pessoa, ele é historiador, da área jurídica também, professor, a pessoa realmente... E o tema dele é um tema interessante, porque ele ia falar sobre direito à educação na Constituição. Ele como historiador, vocês calculam, ele como historiador, jurista, professor, né? Mas só que ele, antes véspera do evento, ele entrou em contato, falou, poxa, professor Nelson, aconteceu o que eu não estava esperando. Ele está fazendo doutorado. Então foi sorteado a data de hoje para ele submeter à banca para apresentar a tese dele de doutorado.
fiquei muito triste, falou que eu tinha comprado até passagem, teve que cancelar a passagem. Então, essa é a situação que eu estou aqui, né? Aí, eu falei assim, bom, então, vamos dar o jeito. Então, o meu tema até é um tema muito mais teórico, doutrinário, como a professora Gisele falou, mas tem uma importância que são os fundamentos, os princípios e as concepções históricas e conceituais do direito educacional e a sua origem, né? Porque no direito, nós, como estamos na faculdade, todos os professores se preocupam inicialmente em nos mostrar justamente a origem, né, daquele instituto jurídico. Né? Agora, nem tanto, né? Nós estudamos assim na Nacional, né? Se a gente falava pátria e poder, nós estudávamos pátria e poder lá do direito romano, mas agora era poder familiar. Tá? Mas eu estudei na época que era pátria e poder. Né? Então, nós tínhamos que fazer uma pesquisa lá do direito romano e mostrando a origem do instituto jurídico pátria e poder. Eu sou dessa época aí, Mário Gondim, que é o professor Lício, e da família Gondim, né? Então, aquela concepção bem tradicional, o advogado tem que saber o instituto jurídico da sua origem, né? E explicando a evolução desse instituto jurídico. Então, no nosso caso aqui, não é o nosso propósito no direito educacional, porque vocês têm acesso a muita informação, não só meus artigos, nem meu livro, mas nós já temos o direito educacional avançando, outras pessoas estão escrevendo sobre o direito educacional, mas, de toda forma, o meu plano é justamente esse, né, que nós estamos aí, que é histórico, conceitual e atual do direito educacional, os aspectos histórico, conceitual do direito educacional. Aí nós estamos vendo que a apresentação justamente eu já adiantei aqui, temos que ver sobre a questão da perspectiva histórica do direito educacional no Brasil, né? Que eu não estou aqui, não sou professor de história, nem nosso propósito, na última palestra, todo mundo cansado, eu falar realmente do processo histórico do direito educacional, realmente vocês vão desistir, as pessoas, uma hora dessa, não vou falar sobre a história. Então, o direito educacional contemporâneo, que é isso que nos interessa, né? A autonomia desse direito contemporâneo, né? E o conceito que é o básico, né? Até quando nós somos professores, nos preocupamos na nossa primeira aula, né? Sempre mostrar ao aluno um breve histórico, o conceito e o objetivo da disciplina, né? Aquelas coisas, né? Então, ali o nosso propósito é mostrar realmente a autonomia do direito educacional, em que momento que ocorreu essa autonomia, e que com fundamentação justamente acadêmica, né? Houve toda a fundação acadêmica para essa autonomia, e o conceito, né? Depois nós vamos falar sobre a diferença que nós já sabemos, né? Da gestão democrática, gestão escolar e gestão educacional, que vamos observar que essa chamada gestão educacional, ou gestão de ensino, ela começa a se ocupar os espaços concomitantemente com o direito educacional na década de 90, na segunda metade da década de 90. Né? Há uma conciliação da gestão, a Constituição consolidou esse nome de gestão democrática, né? Essa chamada gestão democrática, que se aplica às instituições públicas, mas com isso não isenta também as instituições privadas de seguir essa concepção de uma gestão democrática, né? Embora a Constituição coloque do ponto de vista público. E nós vamos falar de um assunto interessante, que é sobre os juristas e educadores. Então, os juristas e educadores são aqueles juristas e educadores que contribuíram para o direito à educação ou o direito educacional. Claro que tem muitos, mas nós destacamos aí alguns que tiveram contribuição efetiva nessa questão do direito à educação e do direito educacional. E o ensino do direito educacional, bom, isso aqui foi ventilado aqui em determinado momento, que o direito educacional não é um tema conhecido pelo Poder Judiciário, pelos juízes, não há um conhecimento realmente do direito educacional e, evidentemente, isso é em função de quê? Qual é a causa? A causa está que as faculdades, né, não introduziram nos seus currículos
poucas, né? Eu faço parte do corpo docente, a faculdade ainda vai para o ano que vem, né? Porque dependendo da OAB, já foi aprovada pelo MEC, que é a Gama Souza, que colocou no seu currículo a disciplina Direito Educacional. Eu estou como professor dessa disciplina lá na Gama Souza. As interfaces do direito educacional, a interface são as relações, né, do direito educacional, do direito à educação, com os demais ramos do conhecimento, né? Que isso aí é um trabalho que deve ser desenvolvido do ponto de vista de contextualização. Temos que contextualizar isso. Em que momento o direito à educação tem uma relação, por exemplo, com o direito civil, né, com o direito tributário, com o direito administrativo, com o direito constitucional. Essas interfaces são importantes do ponto de vista da pesquisa e da contextualização do ponto de vista prático, né? Como é que isso acontece? E a judicialização das relações educacionais, né? O que está ocorrendo ultimamente. Temos que fazer uma pesquisa na jurisprudência, entendimento dos tribunais em relação a essa questão da educação. Tá? Então, esse, em gerais, é o nosso propósito. Eu já adiantei já alguma coisa, que nós vamos ganhar tempo aqui, nesse sentido. Né? Bom, o que nós percebemos, todos aqui, na maioria, atuam na área do direito ou na área da educação, ou as duas coisas. Né? Eu acho que a situação aqui, uns atuam só na área da educação, outros atuam só na área de direito, e alguns, como eu, o professor Leonardo, outros que tem aqui, atuam nas duas frentes, não só na educação, como na área, a professora Gisele, que contou a história dela, que inicialmente ela ia ser professora, né? Eu era pedagoga por fazer era pedagoga. Está vendo? Era pedagoga, educadora, passou para o direito. Né? E hoje em dia ela acabou caindo no direito novamente, né? E não abandonou a educação. Né? Vocês viram aqui pelo nível da palestra dela que ela domina, né, as duas áreas com muita facilidade. Né? Então, todos que atuam na área do direito ou da educação percebem, então, essa necessidade de nós juntarmos esses dois termos, direito e educação. Nós percebemos isso na prática, isso não é teórico, isso nós contextualizamos e vivenciamos isso, né? Isso que é importante. Agora, o que é o direito à educação? Né? Porque eu vou verificar o seguinte, essa expressão de direito educacional, no primeiro momento, ela assusta determinadas pessoas, né? Pergunta assim, direito educacional, que direito é esse? Onde está? Isso existe? Né? Deveria falar simplesmente para a pessoa, você sabe o que é direito à educação? Às vezes ele nem sabe, né? Mas se ele sabe, só facilita as coisas. Que nós falamos de direito educacional, estamos falando de direito à educação. Que está lá no artigo 205 da Constituição, não tem nenhum mistério, não tem nada assim diferente. Né? Então, o direito educacional é o direito à educação. Né? Então, o direito à educação, nós sabemos que é um direito fundamental, social, né? E constitucional. Mas também é um direito personalíssimo, é um instrumento de transformação social e econômica e política. Né? E não seria um conceito, mas nós estamos contextualizando. Por quê? O direito à educação é um direito fundamental? Sem dúvida, até porque do ponto de vista constitucional, é um direito fundamental. Social, sim. Né? Estamos lá no artigo, não só do artigo 205, mas também na parte do direito do trabalho, né? Artigo 6º, salvo o melhor juízo da Constituição, que fala que o direito à educação, direito à saúde, direito do trabalho, não é isso que fala? Então, é um direito social. Agora, é um direito personalíssimo, o que significa isso? Falava aqui muito em dignidade da pessoa humana, né? Tem que ter um respeito à dignidade da pessoa humana. E quando nós falamos em educação, nós estamos falando justamente desse respeito à dignidade da pessoa humana. A pessoa tem que ter esse direito à educação, porque é a garantia da sua dignidade. Né? O Estado, a família, a sociedade tem uma parcela de participação nessa questão da dignidade da pessoa humana de ter a educação. Né? Então, o direito da personalidade também foi positivado, também, não só na Constituição, mas foi positivado também no direito civil, né? Como nós falamos de direito da personalidade. Artigo sobre o melhor juízo, artigo 14 do Código Civil, não é isso? 14 até o
27, né? Uma parte, tem um capítulo específico no Código Civil que fala sobre o direito da personalidade, que não fala expressamente no direito à educação. Mas nós sabemos que os direitos da personalidade, eles não são só aqueles que são positivados, né? A Constituição está previsto até isso na Constituição, né? No artigo 5º, lá no parágrafo, lá que fala sobre outros direitos também, isso em relação também aos direitos fundamentais. Então, entre esses direitos, tem o direito à educação, né? E o direito à educação, na realidade, ele é um direito da personalidade, como o Miguel Reale também nos coloca dessa forma, o direito ambiental, o Miguel Reale, ele defendia que o direito ambiental é um direito personalíssimo, né? A defesa do meio ambiente é um direito personalíssimo também, como também o direito à educação. Bom, e é um instrumento de transformação, isso nós já sabemos. Agora, falar sobre a história do direito educacional é a mesma coisa dizer a história da educação brasileira. Né? Vamos falar da história do direito educacional, vamos falar da história da educação brasileira. Nós sabemos que a história da educação brasileira é o direito educacional, mas temos que tentar fazer uma ressalva, porque, no início, essa expressão direito à educação é recente, do ponto de vista histórico. O que eles falavam é instrução. Né? Não é a mesma coisa, até na prática, nós temos ensino, instrução e educação. Né? Tem instrução, ensino e educação, que não é a mesma coisa. Né? Então, do ponto de vista do direito à educação, nós historicamente temos que situar em que momento nós podemos realmente utilizar essa expressão direito à educação. Bem, perspectiva histórica. Como eu falei para vocês, nós não estamos aqui para falar de história muito e se estender muito nessa questão histórica. Mas acho oportuno nós mencionarmos 3 perspectivas. Né? A primeira perspectiva aí, que vocês observam nesse caso aí, se nós entendermos que direito educacional significa legislação de ensino, pode ter esse entendimento, né? Aí nós teríamos que considerar que o direito educacional teria surgido em 1549, né, como está ali, com a chegada no Brasil dos jesuítas, os primeiros jesuítas educadores, né, ali então teria surgido o direito educacional, nós entendemos apenas como legislação. Né? Aí nós teríamos que ter essa concepção, que não é o que eu penso, acho que vocês também não é o que a gente pensa, mas é um entendimento. Né? E essa é a primeira perspectiva. A segunda perspectiva, ela me parece a mais próxima da nossa realidade. O que diz ali? Se nós entendermos o direito educacional como direito à educação, aí nós temos o direito à educação positivado na Constituição de 1934. Um capítulo específico sobre direito à educação. Então, nós sabemos isso. Aí, nesse ponto, aí nós até concordamos. Né? Porque se usou a expressão direito à educação. Mas isso foi com muita luta, não foi fácil, não. Tá? Para se chegar a essa conclusão e considerar o direito à educação como um direito subjetivo, né? Um direito social e subjetivo. Aliás, um direito social é subjetivo, mas não era erga omnes. Não era para todos. Ponte de Miranda já denunciava isso na época. Né? Esse direito não era erga omnes, por isso que era ineficaz. Você falar que a pessoa tem um direito à educação subjetivo, em contrapartida, você não tem nenhum instrumento de coação ou de punição para o Estado, né, se não fornecer a educação. Então, o Ponte de Miranda sempre levantava essa questão. Hã? Não era líquido e certo. Não, era uma norma programática, né? Uma norma programática. Aí, isso aí realmente, mas de toda sorte, foi o primeiro passo, né? Nós vamos ter o direito à educação do ponto de vista como erga omnes, isso vai ocorrer a partir da Constituição de 88. A partir de 88, que nós vamos ter uma mudança, aí vai ocorrer isso. A terceira perspectiva, que está mais próxima da nossa realidade, do ponto de vista do nosso contexto, né? É que se nós considerarmos o direito educacional contemporâneo como um novo ramo do direito.
Isso que nos interessa, né? Quer dizer, o momento em que o direito educacional possa ser considerado como um novo ramo de direito, como tem o direito consumidor, o direito ao trabalho, o direito ambiental, o chamado direito de terceira geração, né? Que inclusive o direito educacional, o direito ao meio ambiente, de dimensão. Tem essa terceira dimensão, né? Esses direitos surgiram a partir aí da década de 80, mais ou menos. Nós tivemos já surgimento, ele implementou mais a partir da segunda metade da década de 90, né? Então, o direito educacional estaria realmente nesse contexto. Agora, onde que foi identificado pela primeira vez e considerar o direito educacional como ramo da ciência jurídica ou do direito? Foi no primeiro seminário de direito educacional realizado na Universidade Estadual de Campinas, na Unicamp. Né? Foi nesse seminário que, pela primeira vez, em 1977. A faculdade né? que Leandro Carnal trabalha. É a Unicamp. É a Unicamp. Esse seminário foi realizado lá. Mas quem participou desse seminário realmente já está em outro plano espiritual. Né? Mas eles realmente, ali não tem mais ninguém vivo. Mas certamente eles deram uma grande contribuição e deixaram um legado. Né? Pela primeira vez, eles consideraram. Não tem. Eles consideraram realmente o direito educacional como o ramo da ciência jurídica. Agora, outra contribuição concreta, né, em termos de direito educacional, é essa obra, essa tese de livro de docência, olha, veja, uma tese de livro de docência de Renato Alberto Teodoro Didio. Agora, é interessante que essa tese de doutorado do Leonardo, só que o tema foi contribuição para a sistematização do direito educacional, que foi defendida, e inclusive ele publicou um livro, em 1981, eu até coloquei lá na exposição, tirei da minha biblioteca, que eu ganhei essa xerox aqui do Dr. Edivaldo Boaventura, aqui, essa obra aqui dele. Né? Então, pela primeira vez, o direito educacional foi colocado de uma forma sistematizada por esse autor aí, o Teodoro Didio. Contribuição sistemática do direito educacional. Isso foi em 1982. Bom, então, a partir daí, consolidou-se, na segunda metade da década de 90, não só a questão da autonomia, mas, em função disso também, da demanda pela educação. A demanda pela educação, ela surge no governo do Fernando Henrique Cardoso, né, do acesso à educação. Onde determinados segmentos passaram a ter acesso à educação, principalmente no ensino fundamental. Né? Então, lá nós temos essa fase, essa demanda. Outra coisa que nós numeramos aí foi o aumento de instituições de ensino. Isso é interessante, o aumento realmente de instituições de ensino na década de 90, na segunda metade da década de 90. Né? Depois vai estourar realmente no início do século, né? Muitas instituições privadas de ensino, porque depois vem o ProUni, né? Vai ampliar o interesse da iniciativa privada na educação, né? E isso aí nós vamos ter uma ampliação de instituições de ensino. Mas tem outro dado também que vai fortalecer o direito educacional. São os conflitos nas relações educacionais. Na medida que aumentou a demanda pela educação, aumentaram também os conflitos entre as instituições de ensino e o alunado. E também entre o professor também. Né? Se aumentou a demanda, com isso vai acarretar o que? Uma judicialização, né? E uma participação maior das relações educacionais. Tá? Isso que nós verificamos concretamente a partir da segunda metade da década de 90. Nesse contexto é que surgiu um pouquinho antes, justamente o IPAI, do qual o presidente está aqui, o Dr. João Roberto Moreira Alves, o IPAI. Depois, podemos comparar o IPAI e a ABRAD, igual o caso do IAB e a OAB. Né? Nós sabemos que a OAB, ela surge posteriormente, mas ela surge realmente do IAB. Né? E nós temos aqui a situação que primeiro surgiu o IPAI. Né? O IPAI surgiu lá na década de salvo melhor juízo, ele saiu agora, poderia confirmar. Mas para nós advogados, que é o professor, salvo melhor juízo é a melhor situação.
Eu falo para meus alunos, ó, salvo o melhor juízo, quer dizer, aquele aluno que quer pegar o professor pelo pé, eu falei, salvo o melhor juízo. Então vamos ver, pesquisar e verificar se é isso mesmo. Mas se eu não estou enganado, o IPAI teria surgido, o Sérgio está aí, não tem ninguém do IPAI. Mas acho que eu acredito que seja na década de segunda metade da década de 70, aí que teria surgido do IPAI. Para depois, já no início do século XXI, né? 19, 20, 21, surge a ABRAD. Né? Surge a ABRAD posteriormente. Por isso que eu faço a relação do IPAI, do IAB com a OAB e do IPAI com a ABRAD. Que é o presidente, tanto do IPAI como da ABRAD, é o doutor João Roberto Moreira Alves. Né? Então devemos a ele aí essa criação do IPAI, ele que deu todas as condições, organizando o quê? Seminários, congressos, palestras, cursos, o IPAI, sobre direito educacional, livros, revistas. Eu deixei na exposição lá 3 revistas da época do IPAI sobre direito educacional. Tá? No Brasil foi a primeira instituição privada questão do direito educacional, para nós chegarmos aqui, estar reunido da ABRAD para falar sobre direito educacional. Tá? Então essa seria a perspectiva histórica a falar. Bem, direito educacional contemporâneo. No direito educacional contemporâneo, nós vamos identificar 2 situações. Primeiro, temos de identificar a autonomia, né, desse direito. Quando surge essa autonomia do direito educacional? O direito educacional tem origem no primeiro, isso nós já falamos no primeiro seminário de direito educacional. Essa ali é a origem. Eu acho que a origem, não tem muito mais a falar, porque nós já esgotamos essa questão da origem. Depois, a autonomia. O que é a autonomia do ramo do direito? Não é complicado. Nós sabemos que o direito do trabalho, vamos dar um exemplo prático, né? O direito do trabalho, por exemplo, ele demorou muito para conquistar a autonomia. Né? Precisou uma crise do chamado laissez-faire, do liberalismo econômico capitalista, que já estava explorando os trabalhadores, né? Para que surgisse o direito do trabalho, como nós sabemos, como um direito social. Aí ele adquiriu realmente autonomia, em decorrência dos conflitos que começaram a surgir. Né? É um dos elementos que leva à autonomia de um ramo do direito. Isso é o aumento de conflito, da demanda, né? E leva realmente à autonomia do ramo do direito para proteger justamente aquele segmento. É o que aconteceu no direito do consumidor, né? As relações entre o fornecedor e o consumidor eram absurdas, porque o consumidor nunca tinha direito, todo direito era dado ao fornecedor. Agora fica demandando, mas pelo menos você não pode. Então, o advogado não morre de fome, pelo menos ele pode ficar demandando, tem trabalho para o advogado. Mas na época não tínhamos essa proteção. E nós temos que levar isso aqui para o direito educacional. Quer dizer, Renato Teodoro Didio, ele iniciou a construção da autonomia do direito educacional. Até dali é uma situação. Primeiro devemos ao Renato Teodoro Didio, né? E com a tese dele do doutorado. Certo? Ele demonstrou nessa tese que o direito educacional atende a todos os requisitos para ter autonomia. Ele demonstrou na tese do doutorado, quer dizer, a academia considerou e aprovou como um direito autônomo. Né? Pedro Sancho, falar em Pedro Sancho, nós temos que lamentar, ele já faleceu recentemente, Pedro Sancho faleceu também. Um dos deu origem, né, ao pai do direito educacional, ele faleceu, mas ele sustentava que o direito educacional tem farto acervo para pesquisa, que são exigidas nos demais ramos tradicionais do direito. Então, ele sempre falou que o direito educacional tem um acervo. Como a doutora Gisele falou com muita propriedade, as pessoas têm acesso ao direito à educação, para saber o que é o direito à educação. Não sei se foi ela ou outro palestrante que falou. Para saber o que é o direito educacional. É só examinar a Constituição, lá no artigo 205, é só examinar a LDB, né, que são as 2 fontes principais do direito à educação e do direito educacional. Então, a questão é se informar e saber realmente dessa autonomia. Aí nós temos que avançar mais um pouco aqui. Conceito de direito educacional. Bom, eu sempre falo para os meus alunos, gente, que conceito e definição são coisas distintas.
mas não tem nenhum objetivo de decorar, né, um conceito. O que nós procuramos no conceito, inclusive do direito constitucional, é saber, do ponto de vista da contextualização, como nós identificamos aquele ramo do direito, né? No caso do direito educacional, nós sabemos que ele tem uma natureza híbrida. Híbrida seria um pouco misturada, né? Porque ele tem normas de direito público e tem normas de direito privado. Quer dizer, o direito educacional não podemos falar assim com firmeza que ele pertence ao ramo do direito público, nem falar que ele não pertence ao ramo do direito privado. Não é bem assim, né? Tem matérias de ordem pública, né, no direito educacional. Como tem também no direito privado, como nós tratamos o direito de família, né, é uma matéria de ordem pública, está inserida no direito civil e no direito privado. E o direito educacional também tem essa característica, né? Tem normas de direito, regras de direito público e direito privado, como está ali, né? As duas situações, bem como todos os níveis de ensino. Ele está presente em todos os níveis de ensino. Aí é uma das dificuldades do direito educacional. O doutor João até estava conversando sobre isso. Porque você tem o ensino, tem a educação básica, né? Depois você tem o ensino, o ensino fundamental, o ensino médio, e depois tem o ensino superior. Quer dizer, temos que saber qual é o objetivo do direito educacional. Primeiro, tem que saber o que nós estamos falando. Estamos falando do ensino fundamental? Estamos falando da educação do ensino médio? Ou estamos falando do curso superior? O direito educacional vai ter a mesma concepção, né? O objetivo. Isso aí é um complicador, mas nós que somos profissionais da área, temos que procurar fazer o que nós estamos fazendo nesse momento, nesse congresso. É discutir também a educação básica, não ficar só no curso superior. Nós começamos no direito educacional muito o enfoque do curso superior. Adoção, aquela coisa. No curso superior. Mas nós temos, não, até tanto na educação, até no pós, né? Porque começaram a surgir cursos de extensão de direito educacional, cursos à distância de direito educacional, mas não preocupado com a educação básica. E nós estamos aqui hoje, nesse congresso, muitos assuntos que foram abordados aqui, né? A doutora Joana, até com muita propriedade, usou da palavra aqui no momento, preocupada com a nossa educação básica, principalmente o ensino médio. Saiu no jornal Globo, né? Existe uma invasão de alunos muito grande no ensino médio. A invasão, e o Brasil está entre os países de pior situação. Parece que só tem um país que está pior do que o Brasil, nessa evasão de alunos. Eu não estou guardando o nome, mas eu estava... só tem um país. O resto, o Brasil está em último lugar nessa questão de evasão do ensino médio, que é muito grave, né? Então, a questão aí é um pouco complicada. Depois aqui, nós falamos aqui que as instituições de ensino pública, bem como todos os níveis de ensino, e consideramos que o direito educacional é um direito de terceira geração, como outra colocação da doutora, que seria um direito além da terceira geração, mas eu identifico o direito educacional como um direito de terceira geração, ou os chamados novos direitos, né? Tá? Agora, o conceito, eu acho que o conceito deve ser construído na prática. Porque quando nós vamos para a prática, nós mesmos temos condições, eu falo isso até para meus alunos, vocês mesmos têm condições de criar, não é criar o conceito, claro, né, de construir esse conceito a partir da prática. Né? Nós vamos aqui decorar o conceito. Agora, o Renato Teodoro Didio, ele nos coloca ali o conceito, né? É o conjunto de normas, princípios, leis, regulamentos, nós sabemos, né? Que versam sobre as relações do aluno, professor, administradores, especialistas, técnicos, enquanto envolvidos, mediados imediatamente no processo de ensino e aprendizagem. Esse é o Renato Teodoro Didio, porque ele falou na tese dele de doutorado, né? Ele teve esse cuidado de conceituar. Bom, gestão educacional e direito educacional. Qual é a relação? Né? Como eu falei para vocês, isso é muito comum. Quando nós falamos de gestão educacional, eu até conversava com o Leonardo, na época,
necessidade de nós falarmos da gestão educacional e relacionar a gestão educacional com o direito educacional, porque eles surgiram na mesma matriz, na mesma época, no mesmo contexto, né? Em decorrência da Constituição que positivou, né, a chamada educação democrática. Então, o surgimento da gestão educacional e do direito educacional deve-se ao fato do aumento da demanda, nós sabemos, pela educação, surgimento de novas instituições, aquele mesmo que nós já comentamos, e dos conflitos, das relações entre instituição e aluno. Aumentou a demanda, vem a judicialização, participação do Poder Judiciário, mais trabalho para o advogado, né, que tem que se especializar, ou entender de legislação educacional, para os juízes, para os magistrados também, né, entender um pouco sobre educação. Né? Então, houve uma mudança, como nós falamos, de paradigma, né, onde a expressão administração escolar, que foi muito utilizada, né, administração escolar, ela foi substituída pela expressão gestão educacional ou gestão escolar. Aí pergunta, tem diferença entre gestão educacional e gestão escolar? Tem diferença. Porque, no sentido lato, nós podemos dizer gestão educacional. Agora, no sentido estrito, daquela gestão no contexto da escola, no contexto interno da escola, nós estamos falando em gestão escolar. Tá? Então, existe realmente diferença entre a gestão, chamada gestão educacional, da gestão escolar. Bem, vamos lá, vou avançar aqui. Gestão democrática. Bom, é o marco do direito, né? É o marco normativo constitucional, na Constituição de 88, né? Pela primeira vez, ela positivou, considerando a educação chamada, que deveria desenvolver uma gestão democrática. As instituições de ensino desenvolver uma gestão democrática, isso ficou positivado. Só que lá fala a gestão democrática do ensino público. Isso estava positivado na Constituição. Isso seria uma pegadinha no concurso, né? A pegadinha. Né? A gestão democrática, não. A Constituição positivou como no ensino público. Mas ela não isentou aí o ensino privado de colocar no seu projeto pedagógico também as características da gestão democrática, ou fazer na prática. Isso não isenta as instituições privadas. Quer dizer, ela é entendida como participação efetiva dos vários segmentos da comunidade escolar. É democrática, né? Vários segmentos. Aí temos que ter a participação da família, a participação da sociedade, a participação do poder público, com o mesmo objetivo de garantir a educação. Mas ela deve ser adotada também pelo ensino particular no que couber, né? Nós estudamos lá em direito essa questão de uma determinada legislação aplicar no que couber. Então, a gestão, tem que ver o que cabe aplicar a gestão democrática no caso do ensino privado. Bem, avançando aqui, direito educacional na gestão escolar. Bom, praticamente o que nós estabelecemos essa diferença, porque o objetivo do direito educacional no contexto escolar consiste em contribuir com a gestão educacional, né? Mas temos que diferenciar, porque nós falamos em gestão aqui escolar, nós estamos falando no âmbito interno da escola. E a gestão educacional, ela é mais ampla. Tanto que existe um curso de gestão educacional, né? Curso de gestão educacional. Que, inclusive, esses cursos de gestão educacional, eles contemplam no seu currículo, a maioria deles, a disciplina de direito educacional. Né? Que é um bom campo aí para os profissionais de direito aí, porque as pessoas que não... O pedagogo, por exemplo, como é que vai dar aula de direito educacional? Tem que dar aula de direito educacional, aquele que tem a formação pedagógica, mas também tem do direito, como é o caso da professora Gisele, que é professora também de direito educacional, porque ela domina, ela não domina mesmo, eu não domino tanto, mas ela domina com certeza as duas vertentes. Não, o vermelho é só para, você sabe, né? Bom, então é isso. Então, as duas situações. Uma boa gestão, quer seja escolar ou educacional, deve conhecer e aplicar a legislação educacional básica. É fundamental. Vamos sair da conversa. Quer seja a legislação ou a gestão escolar, quer seja a gestão educacional,
O que o gestor tem que fazer? Primeiro, ele tem que conhecer, pelo menos, a legislação básica de ensino, né? Mas também utilizar os procedimentos administrativos, né, que o gestor educacional tem que fazer. Né? É o mínimo que se espera do gestor educacional. Atualmente, inclusive, doutor Nelson, tem que atender ao portal da transparência. Tem que botar tudo lá. Tudo lá no portal. Tem que... no Brasil aquela diferença. Opaca. Bom, agora vamos prestar aqui uma homenagem aos juristas, né? Eu selecionei aqui, eu vou falar só o nome deles, porque não há necessidade de nós nos aprofundarmos muito nisso. São 5 juristas e educadores. Poucos conseguiram conciliar, agora estamos partindo para esse lado, né? Você ser um educador e ser um jurista, concomitantemente. Poucos tiveram essa... Agora nós estamos crescendo nisso. Aqui nós estamos dentro dessa realidade. Estamos aqui numa casa de direito, que é a EAD, com advogados, né? E muitos desses advogados são professores universitários. Quer dizer, que na realidade o que nós temos são juristas e educadores. Né? Isso está crescendo. Mas nós destacamos alguns aqui conhecidos. Paulo Freire, todo mundo conhece Paulo Freire. Agora, o que não sabe, nem todos sabem, que o Paulo Freire, o primeiro curso do Paulo Freire foi o curso de Direito. Só que ele não permaneceu, mas ele tinha uma formação jurídica inicial. Isso, também foi Paulo Freire. Né? Mas ele não ficou ali não. Ele falou assim, isso é muito pouco para mim, eu tenho que avançar mais. Né? Aí começou a se preocupar com o social. E nós conhecemos o Paulo Freire, a importância do Paulo Freire. Outro que também, na realidade, é um jurista, um educador, é chamado Francisco Cavalcante Pontes de Miranda. Essa é uma sumidade. Podemos comparar o Pontes de Miranda ao Rui Barbosa, guardando as devidas proporções. Um dos maiores de cultura, Pontes de Miranda. Um filósofo, um juiz filósofo. Ela entendia sociologia, entendia de história, entendia de física e química. Inclusive, Pontes de Miranda era muito bom em matemática. Excelente, né? Matemática, quer dizer, nós não temos. O Einstein, por exemplo, era outro que não é da área jurídica, ele não era só um físico, o Einstein era um filósofo, né? O sociólogo, só não temos mais homens dessa forma. Pontes de Miranda, né? É outro que conseguia conciliar essas duas situações. Tem Pontes de Miranda, Anísio Teixeira, outro, tem uma formação jurídica inicial também. Depois que ele passou também a ser um educador, pedagogo, aquela coisa toda, homem público, trabalhando no órgão público, Anísio Teixeira, né? E nós já sabemos, Anísio Teixeira, e o Renato Alberto Teodoro Didio, que nós comentamos aqui também, que ele... Interessante que a tese de doutorado do Didio, ele apresentou, não foi numa faculdade de Direito, não foi na USP. Na faculdade de educação. Por isso você vê que o viés do direito educacional está também presente na área educacional. Ele percebeu que teria que defender aquela tese de doutorado não na faculdade de Direito, e sim na faculdade de educação. Foi o que ele fez. Né? E temos aqui o Edivaldo Boaventura, que foi até homenageado póstumo pelo falecimento dele recente. Inclusive, ele era membro da ABRAD e ele era membro também do IAB. Né? E aqui, esse livro aqui, por exemplo, foi a obra, a raridade, né? A história desse livro, esse aqui foi que mudou a minha história também profissional, na educação. Não mudou, acrescentou. Né? Eu estava no mestrado, estava procurando um tema, eu só pensei assim, eu quero relacionar a educação e o direito, mas não sabia como. Mas eu tinha a mania de entrar em sebo, quase a gente não vê mais sebo, mas na época eu tinha a mania de entrar em sebo, entrar em livraria. Mas eu entrei na livraria Saraiva. Aí chegando, eu vi esse livro na prateleira, eu falei, opa, aí abri e falei, bom, aqui está. Foi aí que eu consegui fazer a minha dissertação de mestrado, que é a educação brasileira e o direito. Paulo Freire está aqui, mas nós já falamos do Paulo Freire, eu não vou voltar a esse assunto. Paulo Freire aqui, está falando, não foi
jurista propriamente dito, mas chegou a concluir o curso de bacharel em Direito. Trabalhou no Ministério da Educação, no governo de João Goulart, e no Conselho Estadual de Educação, secretário, se tornou pedagogo. Então, tem toda a história do homem aí, que vocês já sabem, já conhecem. Tem uma grande obra dele, que eu li todas elas. Podemos destacar Pedagogia do Oprimido e Educação como Prática da Liberdade. Né? Ele foi perseguido pelo golpe militar, foi preso, caçado, exilado, mas foi valorizado lá nos Estados Unidos e em outros países, né? E não no Brasil. Durante 20 anos, depois ele voltou. Bom, Paulo Freire. Depois, mas isso aí nós já comentamos, já a questão do Ponte de Miranda, a história dele, né? O que eu posso destacar no Ponte de Miranda é o seguinte: é uma obra do Ponte de Miranda, chamada Direito à Educação, que era o título, que foi publicada na década de 30 no governo de Getúlio Vargas. Tá? Essa obra foi... Isso, ela foi recolhida, o Getúlio mandou recolher, porque ele era um socialista. Muitos dias me perguntaram qual era, e não sabia se eu era comunista ou não. Eu perguntei à pessoa: você quer saber se eu sou comunista? É isso? Se eu sou? Ah, não, você é socialista. Eu falei: mas ele não está sabendo nem o que é socialismo e o que é comunismo. Quer dizer, nós sabemos que na década de 30, as concepções socialistas influenciaram a própria democracia, o próprio capitalismo, na década de 30, né? A intervenção do Estado na economia, o surgimento dos direitos sociais. Então, a pessoa tem que ter uma perspectiva histórica, não é ficar desqualificando o socialismo, nem desqualificando o comunismo. Houve uma contribuição, se pegou as coisas boas do comunismo, do socialismo, e que foram aproveitadas também pelo capitalismo. Né? Então, esse livro dele assumia como socialista. Então, ele falava no livro que nós temos aqui, são 5 direitos que são fundamentais. Isso que assustou, que ele fala aqui em 5 direitos fundamentais. Então, estão percebendo lá os direitos? Assustou. Porque ele fala que esses 5 direitos, ele diz ali, 5 direitos, quais são? O primeiro, direito à subsistência. Ele falava que sem comida ninguém pode sobreviver. Aí vai dizer que ele era comunista. Ele falava, direito ao trabalho. Sem trabalho, não basta comer, você tem que ter emprego, trabalho, para poder sustentar e sustentar a sua família. Direito à educação, fundamental também, né? Entre os direitos. Ele falava ali, ele foi avançando. Direito à assistência. Então, como falamos em reforma da Previdência, né? Direito à assistência e o direito ao ideal. Isso aí, ele foi perseguido por isso. Né? Os livros dele foram recolhidos. A gente pode falar que o direito ao ideal é o direito de ser feliz. Né? Ser feliz, a pessoa ter liberdade. Isso incomodava muito na época de Getúlio. Ele não era ditador, né? E ele ainda falava o seguinte: deem tudo, mas não dê educação, não deram nada. Sem ela, nada feito. Isso foi o Ponte de Miranda que falou. Ponte de Miranda que falou. Bom, vamos aqui em frente aqui. Anísio Teixeira, já falamos, não tem mais nada a falar sobre ele. O movimento pioneiro da Escola Nova, porque nós falamos em CIEP, nós sabemos que o Anísio Teixeira foi que o Darcy, né? Sendo o Anísio Teixeira com as escolas, chamadas Escolas Parque, na Bahia, né? E foi aproveitada aquele projeto pelo CIEP. Renato Torres já falamos, Edivaldo Boaventura já falamos. Ensino do direito educacional. Bom, o ensino do direito educacional, década de 90, como nós já falamos, foi muito importante, né? Surgiu a necessidade de quê? A necessidade do direito educacional, porque aumentaram os conflitos. Se aumentam os conflitos, surge a necessidade de quê? Do direito educacional, né? Aí surge... Agora, nós estamos interessantes que a década de 90 foi uma das mais importantes em termos de legislação. Vocês estão verificando as legislações que surgiram, né? Olha só que surgiu. LDB, Estatuto da Criança e do Adolescente, Código de Defesa do Consumidor, Conferência Mundial de Educação para Todos, que vai surgir o ProUni, né, decorrência disso, né, foi realizado na Tailândia, com a ajuda do Banco Mundial e a Unesco. Foi o grande avanço que nós tivemos na educação. Né? Então, quando se fala aí que nada aconteceu,
aconteceu, porque temos que ver que muita coisa foi feita. Agora, algumas coisas não foram aproveitadas, foram desviadas. O IPAI, foi criado em 73, está ali, você acertou. 73, sempre na vanguarda, tomou a iniciativa de realizar o primeiro seminário de congresso de debate sobre direito educacional. Revista de Direito Educacional, que nós colocamos ali na exposição, 3 revistas na época do IPAI, né? E foi o precursor realmente do ensino do direito educacional, no curso à distância, né, João? Primeiro tinha aquelas apostilas, aquelas revistas. Eu fiz um curso lá, eu tenho todas as revistas na época. Criação da ABRAD. A ABRAD já foi criada em 1996, está vendo ali? Tendo como diretor, doutor João Roberto Moreira Alves, que vocês conhecem, né? Se não conhecem, está ali, está sentado ali, aquele ali, tá? É o doutor João. Ensino do direito educacional. 5º Congresso Brasileiro de Direito Educacional no Rio, 18, 19 e 20. Eu estava lá. Só que nessa época, eu estava fazendo um projeto, eu apresentei lá o meu projeto de dissertação, de mestrado, e o doutor João me deu essa oportunidade de apresentar esse projeto nesse dia. Esse congresso marcou um importante momento coroado de êxito, né? Foi na Presidente Vargas, acho que estava cheio, assim, gente de todo o Brasil, muita gente. Bom, hoje o direito educacional está consolidado em nível de pós-graduação lato sensu, né? Nós sabemos que nós não temos curso de mestrado, mas temos os chamados cursos lato sensu, em especial nos cursos de pós-graduação de direito educacional, presencial ou à distância. Está prevalecendo mais a distância, né? Os cursos de pós-graduação à distância, os cursos de gestão educacional também aderiram também à disciplina de direito educacional, docência do ensino superior, algumas faculdades de docência do ensino superior incluíram também o direito educacional, e supervisão, coordenação, como falaram aqui, tudo depende do gestor educacional. Né? Como é que a direção dessa instituição ela entende a educação? Né? Aí vai incluir o direito educacional. Né? Além dos cursos de extensão, atualização ou formação continuada, com disciplina, carga horária de 30 horas. Essa seria a minha sugestão, fazer uns cursos de extensão de direito educacional nas faculdades, para os alunos. De 30 horas, eles vão se interessar porque tem a questão da carga horária, né, aquelas coisas todas, complementar. Seria interessante. Né? Até você está com essa ideia, nós estamos com essa ideia no passeio, no material para fazer isso lá em Vitória, né? na Estácio. Fazer isso na Estácio que não precisa estar. Mas a Estácio você consegue, se preparando um projeto de sério, a Estácio vai aceitar. Bom, Faculdade de Direito. Faculdade de Direito não é a Faculdade Nacional de Direito, como vocês sabem, onde nós estudamos, né? E aprovou como referência a bibliografia, adotou o livro Direito Educacional Brasileiro, né, esse meu livro aí, né? Como História e Teoria e Prática, editora Feita Baixo, 2015. Professor Ângelo Vargas, né, é filho, praticamente, se adaptou como filho da doutora Selma Aragão, né? Ele é o sobrinho dela, é o filho. Ele também ele é responsável pela cátedra de Direito Educacional na Faculdade de Direito. Né? Ele prefaciou o meu livro. Né? E Direito Educacional faz parte da dessa. Só que ainda não a disciplina, como só tem ele como professor, ocorreu a compatibilidade, ele não tem horário, eles querem colocar ele em horário, que só tem ele, Direito Educacional, mas está lá na grade curricular. Só não foi disponibilizada para os alunos. Faculdade Gama Souza, como eu estou explicando a vocês recentemente, na unidade da Barra da Tijuca, né, que a doutora Selma, inclusive, pertence à direção, a professora Cristina Maia também pertence à direção da Gama Souza, incluiu a disciplina de Direito Educacional. Né? Eu estou lá como professor lá, aguardando aí essa aprovação aí do MEC, da OAB. Faculdade de Direito, 2 de julho, em Salvador, por iniciativa do professor Pedro Sanches. Ele falou, professor, não, estou precisando de 6 livros de Direito Educacional. Ele era professor dessa disciplina, né, lá em Salvador. Né? Universidade de Brasília, a UNB também, eu não sei se ainda tem, mas tinha lá em Direito Educacional na UNB. Universidade Salgado de Oliveira,
também é o doutor Jean Carlos Lima, inclusive ele tem um livro, né, sobre direito educacional, sobre perguntas e respostas, o Jean Carlos Oliveira, né, sobre direito educacional. Mas faltam professores, aí está a questão. Isso é muito bonito, mas faltam professores especialistas em direito educacional. Esse é um dos objetivos da ABRAD, nossa preocupação é realmente dar espaço para que os profissionais de direito, não que eles vão deixar a área deles específica, que eles ganham dinheiro e continuam ganhando, mas isso não impede realmente que eles também se aprofundem um pouco também no direito educacional aí para dar a sua contribuição. Né? Então, nós temos que ver isso, mas também faltam professores especializados inibindo as faculdades de direito de introduzir a disciplina na grade curricular. Isso inibe também um pouco, né? Que a faculdade tem poucos profissionais, então ela vai ficar também numa dificuldade, né? Nesse caso aí. Mas nós estamos procurando, a grade está procurando melhorar esse contexto aí, né? Para ver se outros se interessam também. As interfaces do direito educacional. Bom, nós sabemos que o direito educacional, como direito educacional, ele está penetrando em todos os ramos do direito, né? É um direito em construção, né? Mas você está penetrando, que avança da forma interdisciplinar, quer dizer, se relacionando com todos os ramos, não só do direito, como com o do conhecimento, né? O direito à educação. Isso nós entendemos, como eu entendo, que direito educacional é direito à educação. Mas o aprofundamento dessas interfaces depende de um diálogo permanente entre educadores, profissionais de direito, poder público e comunidade. Bom, aqui nós estamos fazendo um encontro, e nós temos aqui profissionais de direito da educação. O que está faltando aqui dentro é o poder público e a comunidade em geral, né? Não tem conhecimento do direito educacional. O poder público também não está interessado. Mas certamente nós, os profissionais, aí estão interessados, quer seja do direito, quer seja da educação, em implementar o direito educacional, porque existe essa interface. Direito à educação tem sido lembrado e positivado. Aí tem linhas. Já falaram muito aqui em direito internacional e tratados, inclusive a doutora Gisele falou isso, convenções, acordos internacionais, que realmente o caminho é esse, é seguir esses tratados, essas convenções, esses acordos internacionais. Me permite uma ressalva, os tratados e as convenções internacionais que prevê o direito educacional, inclusive vê que o direito à educação é um direito humano. Então, ele entra, por causa da emenda 45, automaticamente no ordenamento jurídico. Ordenamento jurídico. Então, isso é uma realidade. Tem que ser ratificado. E é uma boa fonte de pesquisa para quem pretende fazer um trabalho sobre direito à educação, né? Direito constitucional, a LDB, Estatuto da Criança, são fontes, né, do direito educacional, eu coloquei algumas fontes ali. Estatuto da Igualdade Racial, Estatuto do Idoso. Tem direito da educação no Estatuto do Idoso, né? Tem direito à educação no Estatuto da Igualdade Racial. Tem direito, o direito ambiental também tem direito à educação. Tudo lá tem direito à educação. Direito administrativo, trabalho, penal, processual. Até no direito penal, se você pesquisar, você vai encontrar lá a questão do direito à educação. Vincular o filho na escola constitui a material. Isso. Aí está o direito penal. Então, as interfaces, elas existem, tem que ser pesquisada, né? Bem, judicialização das relações urbanas. Bom, recorrer ao judiciário, nós sabemos que é complicado. Pode ser uma possibilidade, né, de nós termos aí a tutela jurisdicional. E cabe ao gestor educacional, o gestor de ensino, ele evitar justamente a judicialização, né? Então, vai depender muito ele ter da articulação dele, da competência dele, de poder articular um acordo, né? E algo que possa evitar essa judicialização. Mas na prática ela vai acontecer, né? Que se esgotado todas as possibilidades de acordo ou de conciliação, aí certamente temos que recorrer à tutela judicial, não tem outro caminho. O gestor também tem limite, né? Se o aluno está devendo à faculdade, o dono da escola não paga a faculdade, ele tem que lançar mão de um direito subjetivo de cobrança, né? De uma instituição privada. E a mesma coisa o aluno, se ele se sentir de uma forma ou de outra, né, ofendido, né, por qualquer coisa, ou qualquer coisa que venha prejudicar, ele entra com a ação de indenização por danos morais contra a instituição. Na prática, a ação do direito educacional, caso esgotado todas as etapas, procedimentos preventivos, a conciliação cabe. Mas aí, a conciliação pode ser realizada até no próprio Poder Judiciário, né?
temos que recorrer ao Estado juiz para apreciar e julgar, né, sobre o caso. Dificuldade da judicialização. Nós aproveitamos aí uma afirmação do doutor, nosso presidente, doutor João Alberto Moreira Alves. Ele fala que, infelizmente, nossos tribunais desconhecem a matéria educacional. Isso dificulta, né, realmente um desconhecimento sobre o direito à educação. Né? Não é tradição jurídica brasileira. E existem alguns tribunais, quando a gente fala LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, tem verdadeiro faniquito. Eles ficam incomodados, né? Porque a vaidade é o seguinte: se ele não conhece, ele descarta e desqualifica, porque ele não vai ter condições de julgar de acordo com aquilo que falta o conhecimento. Aí a melhor saída é desqualificar, que ele não vai trabalhar. Não é tradição jurídica brasileira o reconhecimento do direito educacional por parte do Poder Judiciário. A decisão dos juízes e tribunais pouco se envolve com o processo educacional. Isso quem falou isso foi o Edivaldo Boaventura, né? Nosso saudoso Edivaldo Boaventura também, ele defende essa tese. Mas tudo depende do ensino. A base está no ensino, né? E finalmente eu termino aí. Ninguém colocou papelzinho aqui para encerrar. Eu não sei se está no horário. Está no horário, mediador? Eu não tenho palavra, não. Eu não abusei, não foi a lei, está vendo? Tá, no horário. Então, eu agradeço a todos pela atenção, paciência, interesse, no final desse descanso aí, tá? E obrigado por tudo.